falando disso, a gente está falando de uma indústria, né, de um how to do, que eu vi do Primate. Primate, você que está justamente responsável pela tradução aí, tudo mais, do Varney, desse processo, né? Como é que se faz isso? O que você percebeu, Primate, dessa loucura que era o mundo industrializado, essa produção mesmo, tem que manter o povo engatilhado para comprar o próximo capítulo da história. O que você percebeu, Primate? Qual o how to do, como fazer um Penny Dreadful? Então, eu me dei o direito de fazer um exercíciozinho meio bobo aqui para explicar de uma maneira bem sucinta o que é o estilo do Penny Dreadful. Então, vou pedir para vocês terem uma paciência que eu vou ler um parágrafo que eu escrevi hoje à tarde em estilo Penny Dreadful. Para mim, o Penny Dreadful é mais ou menos o seguinte. Vamos lá. Vejam bem. Meus gatos estão passando por perto aqui. Se acontecer algum desastre, foram eles. Mas é o seguinte. Vamos lá. Olha. Diante da possibilidade de uma conversa entre o professor Alexander Meirelles, bem como de Cid Vale Ferreira, o editor, Carlos Primato, o tradutor, e Alanis Zambrini, a pesquisadora, sobre o iminente segundo volume de Varney, o Vampiro, já que o primeiro tomo desta obra fora anteriormente publicado pelo mesmo Cid Vale Ferreira por sua editora Clepsidra, ficou combinado entre os participantes que uma conversa ficaria marcada e, na data acordada, juntar o seu professor Alexander Meirelles, de reconhecida reputação na literatura fantástica, Cid Vale Ferreira e Carlos Primati, bem como Alanis Zambrini, que escreveu um prefácio para este novo volume. Desta maneira, o trio, na companhia do professor, deu início a uma muito importante discussão em torno do segundo volume de Varney, o Vampiro, rendendo muitas horas de valiosa interação intelectual entre todos eles, embora, eventualmente, uma ou outra discordância pudesse surgir desta prática, o que era de se esperar, e não chega a ser algo indesejado quando uma atividade de natureza similar é posta em prática por pessoas que de maneira ardente e exaltada se dedicam ao estudo do comportamento peculiar de um vampiro. Esta crença que persiste em continuar existindo, alimentada por mentes fracas, que se deixam convencer por superstições absurdas, repetidas entre as classes de pessoas menos esclarecidas. Qual o tempo que eu levei para escrever isso? O tempo de escrever isso. Então, o que é o Penny Dreadful? Será que eu exagerei, Cid e Alanis? Um pouquinho, né? Mas qual que é o Penny Dreadful? É uma redundância absurda, a repetição de nomes completos, né? A gente nunca vai esquecer que o Charles Holland se chama Charles Holland, porque o nome dele é escrito completo no Penny Dreadful inteiro, Sir Francis Varney. Não é Varner, Sir Francis, não, é Sir Francis Varney, né? O Dano falou, não entendi nada. O que eu digo ali? Que 3 pessoas combinaram de conversar sobre o segundo volume do Varney. Só que aí tem uma série de redundâncias, e ainda foi legal a Alanis falar da revolta popular, porque eu já meti né, uma crítica a isso, né, porque tipo, os 8 primeiros capítulos do volume 2 é a turba enfurecida caçando o Varney. Então isso que a Alanis falou, já posso dar esse pequeno spoiler, vocês vão passar ali uma boa parte desse novo volume, vendo a galera caçando o vampiro alucinadamente. Mas o Alexander fez uma pergunta um pouquinho diferente, né? Como escrever um Penny Dreadful? Eu não sei se eu consigo responder isso, mas eu diria o seguinte: a ação é muito lenta, na verdade, né? Demora tipo 3 capítulos para os caras se mobilizarem do ponto A para o ponto B. Fala, vamos atacar o vampiro. Aí eles ficam 3 capítulos falando, vamos atacar o vampiro, vamos invadir, vamos entrar na casa dele, nós vamos matar esse cara, ele é um vampiro, tal, né? Só que é muito divertido de ler, não é divertido de traduzir, né? No processo aqui a gente pode falar sobre isso, mas é muito divertido de ler porque ele tem esse dinamismo, mas não tem uma quantidade absurda de fatos acontecendo. Né? Então, a galera se juntando, falando que eles discutindo, eu acho que ele é um vampiro, não, eu acho que ele não é um vampiro, claro que sim, você é ignorante, não, vampiros não existem, claro que existem, não sei o que lá. Então eles levam parágrafos e parágrafos e parágrafos, reiterando uma coisa que já está relativamente clara. Me ocorreu uma coisa agora, que eu não sei se faz sentido, mas eu acredito, aí a Alanis, o Cid podem responder, mas eu acredito que se a pessoa perdesse 1 ou 2 fascículos, putz, eu não comprei a semana passada, mas comprou essa,
a história vai estar ainda num ponto em que a pessoa fala, putz, eu não perdi o fio da meada, não morreu ninguém, né, entre o capítulo 38 e o 45 e tal. Então eu acho muito divertido, assim, a repercussão, principalmente que a gente teve com o Warner, né? Eu acredito que o Cid concorda um pouco comigo, mas na minha parte, assim, eu achava que não ia funcionar, sinceramente. Eu pensava assim, cara, é um volume muito grande de texto, ele é muito rocambolesco, né? Ele tem uma série de redundâncias, mas a galera abraçou isso, né? A gente teve uma repercussão excelente da galera que adorou ler o Warner, e ele é delicioso de ler, né? Mas quem leu o primeiro volume, eu acho que tem um ataque do vampiro, né? Aí você pensa, pô, cara, vai morrer gente pra caramba nesse negócio. Não, só que ele é levado para outras esferas, né? Tem ali as histórias de mar, né? Quase que histórias de piratas, tem passagens extremamente sinistras mesmo, né? Daquele visitante no navio. Eu tô falando ainda do volume 1, para não dar muitos spoilers. Então ele é muito envolvente, né? Tem aquela coisa melodramática do romance da Flora com o Charles, e o Charles é aquele herói meio imaculado, só que ele vai se dar mal em algum momento, tal. Então ele é muito envolvente, né? A comparação que a gente vai fazer, para não ficar com uma explicação muito longa, é o folhetim mesmo, né? Ele tem cara de novela, não tem como não falar. As novelas de TV, elas são chamadas até hoje de folhetins, porque é a inspiração disso. Então, o Penny Dreadful é um folhetim delicioso, maravilhoso, é sofrido de escrever, porque esse exemplo que eu fiz aí, meio em tom de deboche, não é longe da realidade. E no processo de tradução, eu não gosto de interferir no formato, né? Eu não me dou essa permissão de interferir no formato, porque se você vai ler um Penny Dreadful, você tem que ler um Penny Dreadful. Não adianta eu pegar o formato do Penny Dreadful e falar, eu consigo deixar isso sucinto, vai ficar uma belezinha, nossa, vai ficar incrível. Não, né? Uma coisinha ou outra a gente acaba cortando, mas é tão insignificante que quem for ler o original e for ler isso não vai nem perceber, né? Uma linha ali que a pessoa está falando pela terceira vez a mesma coisa, fala assim, cara, vai parecer até erro de tradução, né? Então, tem um mínimo de interferência, um mínimo mesmo, e tudo isso que eu li para vocês, eu até fiquei sem fôlego, né? Culpa minha mesmo. Muitas vezes não tem vírgula no original. E aí você fala, cara, isso aqui tá muito difícil de entender. Aí você lê pela terceira vez o parágrafo e fala, se eu meter uma vírgula aqui, o bagulho vai ter todo sentido do mundo. Então eu estou trabalhando com o Cid nesse projeto também já na função de preparador de texto e de editor, assim, né, de co-editor ali, para chegar redondinho para ele. Então muita coisa assim que eu podia, como tradutor, eu nunca fiz isso, né, mas eu podia, cara, traduzir, o Cid que se vire lá, o editor é ele. Eu fui fiel ao conteúdo. Não, a gente tem que ter uma interpretação para o negócio fazer sentido. Eu tenho certeza, né, que a Alanis leu no original, né, óbvio, porque a tradução ainda está sendo feita e não tem outra tradução em português, mas assim, eu não recomendo que leiam no original, porque acho que só um trabalho acadêmico justifica isso, porque ele é muito travado, assim, com coisas que tipo, a gente tem pequenos insights, sabe? Você lê um parágrafo e fala assim, do que ele tá falando, cara? Aí você fala, saquei, né? E ele é muito imagético, né? As descrições, elas criam imagens na tua cabeça. E quando você entende o que está escrito ali, às vezes são palavras em desuso, às vezes a construção mesmo é confusa, assim, a gente tem que desenrolar isso. Mas acaba, assim, o que para mim importa é o resultado final. E acabou sendo, assim, uma leitura super divertida, pelo que a gente pegou aí. Mas acreditem em mim, assim, toda essa redundância, esse excesso, faz muito o estilo do Penny Dreadful. Eu acredito que para martelar na cabeça do leitor o que ele tem que entender do que está acontecendo ali, e também porque eles ganhavam por palavras, né? Então, quanto mais palavras escrevia, melhor era a remuneração. A gente fala isso como se fosse um escândalo, né? Eu ganho por palavras, né? Porque eu faço tradução, eu falei, deu tanto, multiplica aí pelas laudas, né? Então a gente continua ganhando por palavras, mas lá, não sei exatamente
foi uma grande mudança, mas a ideia de fazer capítulos longos é porque ele era remunerado pelo volume de texto escrito. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.